gostaria de uma explicação bem clara aqui para a gente do que é isso que nós estamos vivendo lá na Bahia, né? Há pouco estávamos com o governador falando sobre a tragédia que acontece. São 25 cidades em situação de emergência, são 7 mortos, quase 4.000 desabrigados, e dizem que foi por causa da natureza, tudo isso, né? E aí vem a pergunta, né, professor? É realmente a natureza é a culpada por essas tragédias que a gente acompanha? Bom, Fabiola, vamos por partes. Você chamou atenção para a zona de convergência do Atlântico Sul, que é um corredor de umidade que se forma da Amazônia, atravessa a região central do Brasil, provocando chuvas, por vezes, intensas. O que nós temos esse ano é a volta do fenômeno Laninha. O Laninha ele provoca estiagem e chuvas irregulares na região sul, e ele provoca um aumento de chuvas na região norte e também em algumas áreas do Nordeste. Então, o Laninha, basicamente, ele vai levando mais umidade do Oceano Atlântico para o interior da Amazônia, e aí nós temos essa zona de convergência que pega essa umidade da Amazônia e vai jogando para a região central. Só que o que está acontecendo este ano é que essa zona de convergência ela está um pouco mais ao norte. Ao invés de ela correr pelo centro de Minas Gerais, ela está correndo pelo centro do estado da Bahia, provocando essas chuvas torrenciais. Então, basicamente, a culpa é do Laninha. É claro que nós estamos vivendo um período já, algumas décadas, de um aumento da intensidade dos fenômenos naturais por conta das mudanças climáticas, mas basicamente a culpa, né, entre aspas, aí, é de um fenômeno natural, que é o Laninha, que voltou este ano. Ele já teve o ano passado, mas voltou esse ano, afetando com maior intensidade o estado da Bahia. Agora, existe o risco disso voltar a acontecer ainda nesse verão, professor? E outra coisa, é possível evitar tragédias como essa? De que maneira? Bom, Fabiola, é possível, né? Nós vamos ter agora uma diminuição dessas chuvas nesses dias, agora no início da semana, mas elas podem voltar no final dessa semana e na próxima semana, e não se descarta a ocorrência desse fenômeno, né, o retorno desse fenômeno em janeiro. Então, infelizmente, os prognósticos não permitem dizer que isso não vai acontecer. Na verdade, eles caminham no sentido contrário, mostrando que isso pode acontecer, inclusive ainda este mês, né, na próxima semana, no final dessa semana, e também no mês de janeiro. Agora, quanto a evitar as consequências disso, é muito difícil, Fabiola, porque os municípios, em geral, independente do tamanho do município, se ele é grande, pequeno, médio, normalmente os municípios não têm uma infraestrutura para absorver, né, para dar conta de chuvas torrenciais, de chuvas na medida em que semelhantes a essas que ocorreram nesses últimos dias. Então, infelizmente, o que se pode fazer, né, e que eu trabalho muito com isso, falar, olha, o prognóstico climático, ele tem que ser, né, o prognóstico climático, o prognóstico meteorológico, ele tem que ser utilizado para informar a população sobre o que está por vir, que é o que a gente está fazendo agora. Mas, infelizmente, lidar com as consequências, às vezes, é muito difícil. Agora, é porque, na verdade, eu pergunto até isso, né, de evitar e tudo mais, professor Pedro, porque a gente sempre escuta, né, os gestores públicos falando é a maior tempestade dos últimos 35 anos, é algo da natureza, é além do nosso controle, dizendo que eles não têm responsabilidade, né, em evitar essas tragédias. Mas como o senhor falou, tem a questão dos alertas, para que essas pessoas não, né, possam sair de suas casas. Tem a questão da fiscalização, de não deixar construções em áreas de risco e perigosas, né? Tem a questão também das construções serem também fiscalizadas, de serem mais seguras, né? Tem uma série de ações que a gestão pública pode fazer, não, professor? Veja, Fabíola, aqui no Brasil a gente tem exemplos de que isso foi feito e com bastante adequação. Nós tínhamos um problema muito sério de enchentes na região do Rio Itajaí, em Santa Catarina, na década de 80, na década de 90, e isso foi sendo contornado com alertas, né? Foi instalada uma série de postos de alertas para informar a população quando o nível do rio ele começa a subir de uma maneira muito rápida, muito crítica. Então, esse alerta permite que a população ela saia dos locais mais sujeitos a inundações. E o que você falou também é muito pertinente, ou seja, verificar
as áreas de risco, como elas estão sendo ocupadas, né, retirar a população dessas áreas. Nós fizemos isso aqui no estado de São Paulo, na década de 80, 90, com a Serra do Mar. Existiam os chamados bairros cota, que eram ocupações populares nas encostas da Serra do Mar, e eram ocupações que ficavam sujeitas a uma série de problemas, deslizamento de encostas, mortes de pessoas, e com um trabalho muito intensivo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, de mapeamento, né, e ação junto com o governo do estado, na época, essas populações elas foram sendo remanejadas, e esse problema, naquela área, ele deixou de existir. Quer dizer, embora seja um fenômeno natural, é possível mapear as áreas que são de maior risco e retirar a população dessas áreas, instalar sistemas de monitoramento para informar se o nível do rio, por exemplo, está subindo muito rapidamente ou está atingindo um valor muito perigoso, para que as pessoas tenham tempo de tomar as ações necessárias, ou seja, escapar do desastre. Se a pessoa não é informada e, de repente, ela se dá conta de que o lugar onde ela mora está sendo inundado, ela não tem para onde sair, a tragédia já está configurada, a tragédia já está estabelecida. Então, eu digo, realmente os municípios eles têm dificuldade em lidar com essa quantidade muito grande de água, mas a prevenção, principalmente em relação às informações que são passadas para as pessoas, isso pode ser feito, e há exemplos de que isso foi feito com bastante êxito aqui no Brasil. Professor Pedro Luiz Cortes, muito obrigada aqui por participar ao vivo aqui do UOL News, sempre nos trazendo explicações a respeito dos fenômenos que a gente encontra por aí e essas tragédias, né? Muito triste a gente acompanhar o que está acontecendo lá no sul da Bahia e também em Minas Gerais e a necessidade de reconstrução, a dificuldade da ajuda também para que essas pessoas consigam ajudas. Aliás, no nosso portal aqui no UOL, a gente está inclusive com ali como as pessoas podem ajudar os moradores que estão desabrigados. Acho que vale a pena quem puder também ajudar essas pessoas. Professor, até a próxima, um bom dia ao senhor. Eu agradeço, um bom dia a todos.